cara pegou um caminhão com dinamite, tentou explodir o aeroporto de Brasília, veio do Pará dirigindo com 8 armas de grosso calibre e mais um monte de explosivo no carro, se acampou no acampamento golpista das Forças Armadas, porque, aliás, isso é um detalhe que eu acabei não passando aqui. Este cara alugou um imóvel de alto padrão lá em Brasília e passava o dia no acampamento, um acampamento que está construído dentro de uma área militar do quartel-general do Exército. E me parece que todo mundo tomou conhecimento aí do que ocorreu a partir do sábado, né? Na verdade, a ocorrência começou no sábado pela manhã ainda. Eu vou projetar aqui e a gente vai conversando. Você em casa, já a gente começa aí a conversar com os nossos internautas. O pessoal está chegando ainda. Pois bem, tá aqui, né? De manhã, diz aí, forças de segurança desativam bomba deixada perto do aeroporto de Brasília. Na manhã do sábado, dia 24, da véspera de Natal, um motorista de um caminhão-tanque, né, esses caminhões que carregam combustível, ele estava carregado de querosene para abastecer aviões no aeroporto Juscelino Kubitschek, o aeroporto internacional de Brasília. O cara notou na via de acesso ao aeroporto que tinha algo colado ali, grudado no caminhão, e quando foi olhar, encostou para ver o que era, percebeu que tinha uma bomba. Uma dinamite com um temporizador, um relógio digital, prontinho para explodir e mandar tudo pelos ares. O cara, evidentemente desesperado, arrancou a bomba do caminhão. Não façam isso em casa, hein? Não arranquem a bomba do caminhão. Ele arrancou a bomba e jogou no leito carroçável, na rua, no meio da via. E aí foi necessário acionar as forças de segurança do Distrito Federal, a Polícia Federal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do DF, com sua unidade, né, o seu esquadrão de terrorismo, antibomba, foram para o local. Até aí parecia, né, Luana, aquelas ocorrências comuns de que o sujeito joga uma caixa em algum lugar ou ele fabrica uma bomba fake lá só para chamar atenção, etc. e tal. Só que não era isso. Horas depois, um homem identificado como Jorge Washington de Souza, um empresário do Pará de 54 anos, foi preso pela polícia. Ele é um bolsonarista radical, né? Um terrorista, porque quem tenta colocar uma dinamite na união de combustível que vai para o aeroporto para explodi-lo é um terrorista. Ele foi preso e a polícia acabou descobrindo que a intenção era mesmo de um ato terrorista com intenções políticas. Ele é um radical que se instalou dias antes em Brasília. Ele veio da cidade de Santarém de carro, carregando esse arsenal que você está vendo aí. Nessa foto foram apreendidas com ele 2 escopetas táticas calibre 12, um fuzil 7.62, 3 pistolas 9mm e 2 revólveres calibre 3.57. O cara tinha 8 armas com um poder de fogo bem grande. Encontraram ainda mais 6 bombas iguais daquela, né, que foi colada no caminhão. Ele tinha ali mais 6 artefatos desse com temporizador prontos para serem detonados. Enfim, e aí a investigação começa, Luana. E o que a gente descobre na sequência? Que havia outros planos. Eles queriam explodir também uma estação de energia para provocar um blackout na capital federal. E a intenção era, segundo esse tal Jorge Washington Souza, o ato central principal seria provocar um atentado de grandes proporções, uma grande tragédia, no dia 1º de janeiro, no dia da posse do Lula, no momento da cerimônia do presidente eleito, quando ele estivesse aí tomando posse para se tornar efetivamente o presidente do país. Mais tarde, né, a gente vai falar disso de uma forma detalhada hoje. Eu estou dando só aqui um preâmbulo para vocês, né, para eu tocar aqui o jogo com a Luana. Mais tarde ele disse na polícia em depoimento, a Folha de São Paulo teve acesso ao depoimento, e ele disse que se sentiu profundamente influenciado pelo presidente Jair Bolsonaro quando ele falava essa coisa de que povo armado é povo que não será escravizado, né?
toda aquela groselha ultra-reacionária do presidente, ainda presidente, né, Jair Bolsonaro, e que ele teria comprado essas armas. Ele gastou R$170 mil comprando esse arsenal que ele tinha aí, e a gente vai ver depois que ele não carregou esse arsenal à toa. Tem informações mais recentes aqui do que ele pretendia fazer com esse monte de armas, e ele disse que estava sendo profundamente influenciado pelo Bolsonaro, e que a intenção dele, diz aí, era provocar esse monte de explosões, explosão central de energia, explosão no aeroporto Juscelino Kubitschek, enfim, esse monte de desgraça. E ele queria fazer isso tudo porque, a partir disso, ele conseguiria que as Forças Armadas entrassem em ação aí, promovessem uma intervenção por meio de um estado de sítio. Essa é mais uma daquelas lendas urbanas, né, que os bolsonaristas dizem que, dependendo do que acontecesse, ia rolar aí um estado de sítio, o Bolsonaro ia continuar no poder, enfim, toda aquela maluquice. Luana. Estamos num problema aqui, né, Henrique? Eu tenho dois comentários iniciais. O primeiro é que eu considero esse motorista do caminhão um verdadeiro herói. Não só por ter chamado a polícia, inclusive essa tentativa, como você classificou, desesperada de tirar a bomba, veja, era um caminhão-tanque, cheio de querosene, de combustível de avião, né? Tem declarações que, se tivesse chegado a explodir, seria algo de imensas proporções, algo que a gente nunca viu, assim, aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, acho que o desespero dele foi esse. Imagina, aqui está cheio de combustível. Se for explodir, que seja pelo menos na rua, que seja fora do meu caminhão, porque esse aqui vai ser muito grave, né? Então, ele de alguma maneira, se arriscou para tentar evitar algo maior, né? E o segundo comentário, que não vai estar muito nas nossas manchetes, porque não tem mesmo que ser o protagonismo do caso, mas na noite da véspera de Natal, no dia 24, foi que o atual ministro da Justiça, Anderson Torres, foi se pronunciar para desejar Feliz Natal. Ele sequer comentou o caso no dia 24, depois do cara já ter sido preso, a bomba desarmada, o Brasil todo alarmado. Ele só veio comentar o caso mesmo na tarde, no fim da tarde do dia 25, de ontem, né? Quando já tinha todo mundo que tinha que fazer alguma coisa feito, todo mundo já tinha operado, o Ministério já não tinha feito absolutamente nada, e então que ele foi postar uma mensagem lá dizendo que o Ministério da Justiça mandou a Polícia Federal investigar. Mandou investigar? Já está investigando, meu irmão, já até fez prisão. Então, sobre como o atual governo já está mesmo inativo, né, assim, sem sequer se pronunciar para o bem ou para o mal sobre as coisas mais quentes que acontecem no país, né, Henrique? Exatamente, Luana. A parte do Anderson Torres é a parte mais incompreensível. Nós estamos falando do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Ele é o responsável em nível federal por todo o aparato de segurança, de inteligência do Estado brasileiro. Nós temos um caso aí que, sem dúvida, é o caso de terrorismo mais marcante do Brasil desde a redemocratização, um processo que começou há praticamente 40 anos com o fim da ditadura militar. O cara colocou uma dinamite com um temporizador digital, uma coisa que não é de amador, né? Ele colocou isso dentro de colado num caminhão de querosene que ia abastecer aviões no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. É o aeroporto da capital federal. Para quem não sabe, cada avião que opera voo regional aqui no Brasil, né, voos comerciais por empresas como a Gol, a Latam, a Azul, enfim, esses aviões têm capacidade em média para 200 pessoas, né, mais a tripulação que vai ali dentro. A intenção era explodir esse caminhão dentro do aeroporto, quando estivesse ali abastecendo, né, ou em vias de abastecer um avião. O delegado, delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, o Robson Cândido, ele foi muito preciso ao comentar a ação desse terrorista, essa tentativa. Ia produzir uma tragédia sem precedente. Agora observe, o cara ia detonar uma dinamite num caminhão de querosene no aeroporto da capital federal
E o ministro da Justiça e o delegado-chefe da Polícia Federal, eles não se pronunciaram, eles não tomaram qualquer atitude. Mais de 24 horas depois, 36 horas depois do início da ocorrência, o ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, né, que é o Anderson Torres, que a gente já tem visto aí as coisas que ele tem protagonizado durante esse período da gestão dele. Ele aparece 36 horas depois para falar, eu fiquei sabendo aí, pedi para o pessoal dar uma olhada lá para se inteirar do que está acontecendo. A gente vai conversar aqui hoje com o Marivaldo, vai conversar também com o Eumano, com o Edu daqui a pouco. A gente vai tentar entender como que é isso, porque assim, claramente ele está prevaricando. Esse sujeito não está fazendo o que é o papel dele, a atribuição legal e constitucional dele. Ele chefia o Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o chefe da Polícia Federal, e depois de 36 horas ele diz, não, eu até fiquei sabendo de algo, pedi para o pessoal dar uma olhada lá, acompanhar para entender o que está acontecendo. As prisões já tinham sido feitas, já tinha sido preso um arsenal, uma quantidade, um volume enorme de outros explosivos que iam explodir estações, subestações de energia no Distrito Federal, e a intenção dos caras era promover um ataque, uma desgraceira, um morticínio no dia da posse do novo presidente da República. Ah, não, eu fiquei sabendo aí que aconteceu um negócio aí, eu pedi para darem uma olhada lá para ir me inteirando. É o cúmulo da irresponsabilidade. Só falta o governo assinar a participação nisso, porque, né? Luana, fala um pouquinho. Ele sequer condena o ataque, né, Henrique? Na postagem, ele não condena, ele não critica, ele não fala que é absurdo, ele não fala que serão tomadas providências sérias. É meio... Acho que você deu o tom correto. Eu mandei o pessoal olhar lá, fiquei sabendo, mandei olhar. É bem isso. É surreal. É uma esculhambação, né? O governo Bolsonaro ele não se trata de um governo apenas ruim do ponto de vista político. Nós estamos vendo coisas que, assim, elas não têm precedente na história republicana brasileira, na história política brasileira. O presidente da República, um homem que tem um grupo também, a gente vai mostrar isso aí já, um homem junto com um grupo, ou seja, um grupo de pessoas ali, tentou explodir o aeroporto de Brasília. Este mesmo grupo queria explodir subestações de energia em Brasília para poder acabar com a luz no Distrito Federal e queria matar pessoas com explosivos no dia da posse do Lula. E disseram à polícia que fizeram isso motivadas pelo discurso do Jair Bolsonaro, ou seja, em nome dele. Já se passaram 48 horas e até agora o Jair Bolsonaro, que é o homem que teria motivado isso, ele não apareceu em lugar nenhum, ele é presidente da República. Ele não apareceu em lugar nenhum para dizer, olha, eu não incentivei ninguém a fazer isso, os caras estão malucos, ninguém pode fazer isso, isso é crime, e muito menos fazer isso em meu nome. Não. Ele simplesmente não aparece, ele não responde nada. As pessoas estão dizendo que foram matar e explodiram o aeroporto em nome dele, e ele simplesmente não pode falar nada, ele está quieto no canto. E o ministro da Justiça dele ignora totalmente o que está acontecendo e depois de 36 horas diz que vai pedir, talvez a gente vai dar uma olhadinha lá para ver o que está se passando. Luana, ontem à noite o portal Metrópolis soltou um áudio que teve acesso aí de um amigo desse tal Jorge Washington de Souza, né? Porque o que começou a surgir na rede bolsonarista? A conversa de que o Jorge Washington é petista. Petista. O cara pegou um caminhão com dinamite, tentou explodir o aeroporto de Brasília, veio do Pará dirigindo com 8 armas de grosso calibre e mais um monte de explosivo no carro, se acampou no acampamento golpista das Forças Armadas, porque, aliás, isso é um detalhe que eu acabei não passando aqui. Este cara alugou um imóvel de alto padrão lá em Brasília e passava o dia no acampamento, um acampamento que está construído dentro de uma área militar do quartel-general do Exército. E aí esse cidadão fala tudo isso e o que a rede bolsonarista diz? É petista. Ele é petista. E um amigo dele lá do Pará, que é de um distrito próximo de Santarém, divulgou um áudio, né? 2 áudios, na verdade, mostrando para os colegas ali da região que
Olha, não, o Washington, que é a forma como ele se refere ao cara, ele não é petista não, gente. Aí ele fala, eu acho legal que ele fala assim, ele não é petista não, ele é bolsonarista doente, que nem a gente. Bolsonarista doente, que nem a gente. Então, assim, ele é doente, né? Bolsonarista doente, é um negócio, né? É até uma redundância, assim, né? Existe uma repetição aí totalmente desnecessária. E eu vou pedir para a Tati, acho que a Tati vai colocar para a gente aqui o áudio. Pode colocar para a gente, Tati? Meus amigos, bom dia para vocês. E, João, deixa eu te falar, isso aí é ele, ó. O cara que tá com as armas. Só que esse cara aí, deixa eu explicar a você a situação. Ele é bolsonarista, doente igual nós. Ele mora aqui em Xinguara, é o dono do posto, moço. Nossa carreta, nosso Barcelos está com ele no posto dele. O que acontece? Ele foi preparado, ele falou pro Thiago, foi preparado para a guerra. Ele tá aí o Thiago, tudo aí na barraca, tudo é só um bolsonarista. Ele foi preparado, porque se alguém viesse invadir, ele ia meter a bala, que ele é o bichão, ele é doidão, moço, entendeu? Ele foi preparado para isso. Ele não é petista, gente. Esquece isso, ele não é, entendeu? O pessoal não quer dizer que ele é petista. Não é, ele é bolsonarista. Quero que vocês entendam, esquece isso. Ele está lá para defender o pessoal do Bolsonaro, que ele é bolsonarista. Ele saiu de Xinguara para ir para lá. Ele não é petista, vocês podem ficar tranquilos, viu? O Washington é muito gente boa, conheço ele, conheço o filho dele, entendeu? Ele tem um posto lá em Xinguara. Vocês estão entendendo? Então vocês fiquem tranquilos, não põem na cabeça de vocês que ele é do PT, não. Ele é bolsonarista, igual nós, doente. Entendeu? E ele foi preparado. Ele falou, eu vou nem que dar guerra, mas eu vou morrer na guerra. Ele foi preparado para isso. Não foi para querer explodir, fazer vandalismo, não. Que o pessoal quer aproveitar por vontade e falar isso, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com outra, beleza? E boa tarde a todos aí. Vocês podem ficar tranquilos, ele é bolsonarista. Esse monte de arma aí, ele levou, foi para defender, foi nós. Não foi porra de PT, não. Que PT tem que morrer. A desgraça dessa. Para vocês verem aí, ó. Ele é bolsonarista. E ele não tem nada de filtrar, não. E quem conhece é eu. E a gente boa, viu? É um homem direito, gente boa. É bolsonarista. Só que ele foi preparado. Tá ele, tá o Thiago aí, ó. Entendeu? Que tá lutando por nós aí, mais de mês aí dentro aí, entendeu? Vocês podem ficar tranquilos, gente, viu? Ele é bolsonarista. Esquece isso. Esse armamento aí é para defender nós. Não é para defender bandido, não. Que bandido que apoia bandido, para mim, é mais bandido ainda. Aí tá aí ele vindo, vocês podem ficar tranquilo. Vamos pedir a Deus para ele sair. Já foi preso ele, foi preso o índio, o outro lá de Rondônia foi preso, de Rondônia, entendeu? E tava tudo junto, ele, o Thiago é daqui do Marabá, entendeu? Nós somos aqui, são tudo bolsonaristas, esquece, não tem nada a ver infiltrado, ele não é infiltrado, ele não é, ele é bolsonarista, ele não é petista, gente, vocês podem ficar tranquilos, viu? Vamos pedir a Deus para ele sair, porque foi o bucho que ele pegou agora, o Thiago deixou meio para vir embora ainda, o Thiago veio embora já, dele para Marabá. Aí ele chegou para vir embora, não, eu vou ficar aqui até o final. E ele é doidão, viu? Gente boa, direito demais, eu conheço. Meus amigos, bom dia para vocês. Henrique, vamos debater o conceito do que é um cara gente boa na concepção bolsonarista. Que é um cara do bem, gente boa, aqui, ó, nosso. Então, ele é gente boa, essas armas todas que ele trouxe aí é para defender a gente. E ele acumulou essas armas, Henrique, porque desde que ele recebeu a licença lá de CAC, né, de atirador, colecionador, etc., ele fez um gasto de R$160 mil em compra de armamentos variados. Ele tinha um arsenal pesado. Como você mesmo disse, pegou isso tudo, enfiou na carga e dirigiu até Brasília. Né? Então, ele já foi intencionado a cometer alguma ação. Dentro do acampamento bolsonarista, ele vira e fala assim, gente, eu tenho umas dinamites aí, se vocês me arrumarem o resto do equipamento que eu preciso, eu consigo montar uma bomba. Essa era a conversa. Aí uma mulher passou e falou assim, então, vocês podiam explodir a estação de energia em Taguatinga, porque aí cai a luz de tudo aqui em Brasília e dá para chamar estado de sítio. Eles ficaram fermentando essa ideia, outros tiveram a ideia de fazer o atentado no estacionamento do aeroporto. Ele disse que foi contra, mas entregou a bomba prontinha na mão de alguém que foi lá e colocou no tal do caminhão. E poderia realmente ter dado uma tragédia terrível, fosse na estação, fosse no aeroporto, não importa onde fosse colocada, né? Então, esse é o conceito de um cara muito gente boa, do bem, que não é bandido, porque eu não apoio bandido,
né? Então, o que é bandido? Senão é uma pessoa que tenta explodir uma cidade, que tenta derrubar a rede elétrica de uma cidade, com uma fantasia de que se poderia chamar o estado de sítio. Tem uma matéria na Fórum sobre isso, sobre o que é estado de sítio, como que chama, né? Se poderia esse atentado gerar essa consequência ou não, e também, com certeza, alguns dos nossos convidados hoje vão poder comentar isso com mais propriedade, né, Henrique? Luana, exatamente. Assim, ele é um sujeito gente boa, um sujeito de bem. Ele não é bandido que nem petista, não. Ele só queria explodir Brasília com dinamite e um caminhão de querosene de aviação. Você chamou atenção para um dado interessante que ainda segue sendo apurado, inclusive pela redação da Fórum, que é essa história da mulher que apareceu no acampamento do Exército, né? Apareceu lá na frente do QG, uma mulher. Observe que este sujeito ele presta depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal e ele dá o nome de todo mundo, tanto que a PCDF já está com o nome aí dos comparsas para ir atrás de buscar. Parece que as prisões vão ser efetuadas hoje, seriam de 3 a 4 pessoas ainda que precisam ser presas. Só que essa mulher, ela não tem identidade. Ela é uma mulher... Desconhecida. É desconhecida, é uma mulher que falou, pô, vamos lá explodir o aeroporto, vamos lá explodir a estação de energia, vamos explodir tudo, que aí o Exército decreta estado de sítio. Eu queria lembrar, é uma informação jornalística, ela veio por meio de uma matéria nossa publicada no dia 13 desse mês, aquelas acusações que o servidor da Polícia Federal lotado na Presidência da República deu com exclusividade a mim, né, para fora, de que esse tipo de iniciativa seria fomentada e plantada por agentes da inteligência, gente ligada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Eu não estou fazendo aqui nenhuma afirmação, aliás, já tinha dito isso anteriormente. E a respeito especificamente dessa mulher, evidentemente eu também não estou afirmando, como não afirmei sobre os ataques lá. Mas algumas informações passadas por essa fonte que vazou essas informações para a nossa reportagem, coincidem, né? Como me disse ontem a fonte, parece que o enredo começa a fechar. Num local onde todo mundo se conhece, todo mundo tem o WhatsApp de todo mundo é irmão bolsonarista, todo mundo abandonou a família e não foi passar o Natal junto, porque precisa, né, dar o golpe e tal. Os caras tudo irmão. Tudo irmão. Só que de repente, tem uma mulher que não tem face, não tem nome, não tem WhatsApp, ela não tem identidade, ela não tem nada. E foi ela quem deu a ideia e orientou esses terroristas, esses extremistas bolsonaristas, a colocarem explosivos na capital federal e sair explodindo tudo.